vi que vocês estão animados, né? Já comeram, já cantaram, já dançaram, já deram cara deles, mas um momento também não menos importante, é o momento da palavra do Senhor. E nós, eu vou ler os versículos. Antes de começar, crianças, vocês vão prestar atenção na palavra? Aprender um pouco mais? Então vamos lá. E o nosso primeiro versículo de hoje está em Atos, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Próximo. O próximo está em Atos, capítulo 7, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita. E disse: Eis que veio os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando, pode deixar, próximo. Saulo, próximo capítulo. Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse é o último, né? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua em que chama a janela. Deixa você tá? Mas hoje a gente vai falar de um missionário que foi muito importante, que continua sendo importante porque tem nos ensinado da Bíblia com suas cartas, com suas missões, com suas viagens missionárias. Mas nós vamos começar hoje um pouquinho lá atrás. Nós vamos começar quando o pecado entrou no mundo. Quando através do pecado nos afastou da presença de Deus. Mas tantas coisas nos levam e nos afastam da presença de Deus mesmo. O que será? Tudo que eu vejo, né, crianças? O que será que afasta a gente da presença de Deus? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que nós e aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós são sentimentos e situações que nos afastam da presença de Deus, não é? Mas você acha que o pecado iria dominar tudo, que Deus iria deixar? Deus iria permitir, porque Ele já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Ele nos enviou o seu Filho. Ele nos enviou o seu Filho para que morresse por nós na cruz. Para que através da vida dele nós fôssemos salvos. Jesus derramou o seu sangue. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos limpos, lavados do pecado, crianças. Não é verdade? Será que tem valido a pena o sacrifício de Jesus por nós? Será, igreja? Será, crianças? Mas o pecado não dominou. O pecado não dominou. Porque Deus tinha um plano. Ele mandou o seu Filho para quê? Para que morresse por nós. Mas será que Jesus ficou morto? Não. O que aconteceu? Ao terceiro
mas Ele nos deixou só. Você tem razão. Silêncio. Ele nos deixou só. Ele nos deixou quem? Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador para nos guiar, para nos mostrar. Olha, você está errando. Às vezes a gente está fazendo as coisas ali e fica, nossa, mas será que dá certo mesmo? Você não encontra o Espírito Santo, ele nos avisa, criança. Ele mostra para nós, olha, acenda a luzinha, isso não está bom. E ele deixou o Espírito Santo Consolador para nos guiar. E na verdade, tinha um monte de gente reunidos, orando ao Senhor, orando a Deus. E eis que o Espírito Santo de Deus veio sobre aquelas pessoas e encheu eles do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas diferentes, porque eles estavam tomados como línguas repartidas como fogo sobre. A Bíblia falou que estava como fogo sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali. E naquela época começou-se a perseguição, mas através daquelas pessoas que estavam ali, que foram cheios do Espírito Santo de Deus, muitas outras pessoas conheceram a Jesus, foram salvos, porque eles foram falando do amor de Jesus. E dentre aquelas pessoas havia um homem chamado Estevão. Estevão, ele era um homem obediente ao Senhor, que temia ao Senhor, que conhecia Jesus e acreditava que Jesus havia ressuscitado para nos salvar. E aqueles perseguidores e as pessoas achavam que eles estavam falando de Jesus. Onde já se viu? Esse homem está blasfemando, não está falando de Jesus coisa nenhuma. E eles apedrejaram Estevão. Mas você sabe o que Estevão fez? Será que Estevão não, Estevão não abandonou a sua fé. Ele continuou acreditando, ele olhou para o céu e viu o céu se abrir. Já pensou? Que privilégio você morrer com Jesus, você olhar para o céu e falar, nossa, o céu está se abrindo, estou vendo a sua glória. Ver Jesus sentado ao lado do Pai. Que bênção, não é, crianças? E olha, e sabe que Estevão também nos ensinou que a gente não pode guardar raiva, guardar mágoa de ninguém. Ele falou, Pai, não castigue eles, perdoe eles. E eles estavam fazendo o quê? Apedrejando, porque os cristãos estavam começando a ser perseguidos. Haviam perseguidores, mas sabe aquelas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, onde o fogo pairou sobre a cabeça de cada um? Era sair e ganhar muitas outras pessoas. Mas tinha um homem naquela época também. E esse homem chamava-se Saulo. Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele não acreditava na cruz. Ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Saulo era um fariseu e ele perseguia os cristãos. Então, depender de Saulo, os cristãos seriam mortos.
avião. Será que tinha avião? Eu acho que também não tinha Ferrari. Eu acho que também não tinha carro, bicicleta. E eu tinha visto que naquela época o transporte mais era o... Na Bíblia não fala, mas eu te imagino como uma viagem era longa, que ele foi de cavalo. E ele tá lá com um monte de homem todo, né? Eu vou lá, eu vou pegar, vou prender, vou açoitar todos os cristãos. E quando ele estava indo para a cidade de Damasco, achou que ia ter muitas cartas dele, prender muita gente, né? Esse no meio do caminho, ele viu uma luz muito forte. E ele não entendeu, ele caiu ao chão. E ele imaginou que por 5 minutos não conseguia enxergar. E ele ouviu uma voz muito forte que falava assim. Leia. Mas quem será que estava falando isso com Saulo? Jesus estava falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele sem entender, aquele monte de homens sem entender nada que estava acontecendo, Saulo caindo ao chão. E ele falou: Senhor, quem és tu? E ele sabe o que a voz falou para ele? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Porque Saulo achava que estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas quem Saulo perseguia mesmo? Vocês sabiam que tem muita gente hoje em dia que persegue os cristãos? Os missionários estão lá fora, sofrem muita perseguição. E vocês sabiam que tem muitos crentes perseguiram crentes? Mas como assim, Tia Jo? Tem muitos crentes dentro da igreja perseguindo crente. Por quê? Porque ele ainda teve aquele encontro. Saulo, ele encontrou. Quem Saulo encontrou? Saulo, ele encontrou Jesus. E aquele encontro iria transformar a vida dele. E ele falou: Senhor, mas o que queres que eu faça? Jesus falou: entra na cidade. E ele obedeceu. Porque os homens que estavam com ele foram lá e pegaram ele. Por que será que ele achava que era aquela luz? Ele não estava enxergando. Será que Saulo ficou cego? Saulo não enxergava. E Saulo foi até a cidade, na casa de Judas. E lá ele ficou. Crianças, ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer, orando ao Senhor. Vocês imaginam? Aquele homem que perseguia, que açoitava e que matava os cristãos, agora ele estava como? Orando ao Senhor. Quantos de nós ficamos 3 dias e 3 noites orando ao Senhor? Falando: Senhor, tem misericórdia, me liberta, me limpa, me livra. E Saulo era um perseguidor, e ele estava lá, 3 dias e 3 noites orando ao Senhor, e ele não estava enxergando. Porque a glória de Deus viva aquela luz tão forte que ele não estava mais enxergando. E lá naquela cidade tinha um homem chamado Ananias. E dele, Ananias teve um sonho, uma visão, e Deus falou para ele, mandou ele ir até Saulo. E ele falou assim: mas Senhor, aquele que persegue os cristãos, como vai ser? Eu fico imaginando ele está com muito medo, né? Como ele mata os cristãos se eu vou lá? Mas o Senhor já estava cuidando de tudo. E Ananias foi lá. E ele imagina que ele já estava na porta. Vai avisar E lá hoje. ele chega lá, ele vê aquele homem feroz. E ele estava tão frágil. Porque ele tinha sido quebrantado pela presença do Espírito Santo. Ele havia sido quebrantado. E Ananias foi lá e orou por Paulo. Correto, Tia Jo? Mas não era Saulo? Ele tinha 2
E eu imagino ele cantarolando pelas igrejas. E ele foi falando da palavra, foi levando as cartas nas igrejas, foi falando do amor de Jesus, o amor da cruz, aquele que derramou o seu sangue para nos salvar. E ele foi lá e foi falando. Paulo também foi preso. E ele foi falando do amor de Jesus. Então não desanime. Não deixe que as dificuldades, das perseguições dos dias, das horas, venham tirar aquilo que é de bom. Paulo, ele era perseguidor, mas ele, no encontro com Jesus, ele se rendeu ao Senhor. Ele se rendeu e ele falou: Senhor, estou aqui. E ele permitiu e Deus transformou. Deus falou para Ananias: Ele é meu escolhido. Então nós somos pessoas separadas. Não esqueçam disso. Quando for lá na rua, tiver aquelas crianças bagunçando, vocês pensam assim: eu sou criança separada. Eu sou criança diferenciada. Deus me separou para eu ser o quê? Paulo, ele se tornou missionário de suas igrejas, foi falar do amor de Jesus, fez muitas cartas, entregou às igrejas. Nós podemos falar do amor de Jesus na escola, no nosso vizinho, na nossa casa, porque vocês sabiam que muitas vezes a gente fala do amor de Jesus lá fora, mas não fala dentro de casa. E nós precisamos, primeiro, evangelizar a nossa casa, para depois a gente evangelizar lá fora. Então, o nosso primeiro mistério é a nossa família, crianças. Então, cuide dos seus irmãos. Se o papai não conhece, se a mãe não conhece, fale do amor de Jesus. Fala: olha, Jesus veio para nos salvar. O apóstolo Paulo foi perseguido, mas ele venceu. Então, as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, mas nós temos a rocha que é Jesus. Então, não se deixe abater. Lembre-se, Deus, Ele não falou para você: você quer ir lá e falar do meu amor? Você quer ir lá e falar que eu salvo? Deus falou assim: ó, vai, por todo o... Deus falou assim: vai até na rua e falar do meu amor. Deus falou assim: vai por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós temos lá, ó, missão. Mas formas nós podemos fazer missão? Nós podemos manter a atividade que a Juliana falou. Nós podemos orar e interceder. Nós podemos fazer o que mais? Um sapato, tio João. O que é esse sapato? Andar pelas nossas vizinhanças, pelos bares, pelas ruas e falar do amor de Jesus. Falar da palavra, ler a Bíblia, falar do amor de Jesus, transmitir esse amor. Ah, tia Jo, vou abraçar e vou transmitir esse amor. Falar do amor de Jesus é mostrar através da nossa vida, com atitudes, com ações, não pagando mal com o mal. A gente paga com o... Ah, tia Jo, mas aquele menino me xingou, me deu um chute, eu vou pagar ele bem. Trata que muitas vezes ele não conhece Jesus, só ouviu falar, mas ele precisa conhecer. O que mais? E ouvir. Ouvir o quê? Palavrão? Fofoca? O que nós precisamos ouvir? A palavra de Deus. Então, que nós possamos ser como Paulo, o apóstolo Paulo. Que nós possamos ser um disseminador, que nós possamos ser um vaso de semeadura. E semear a semente do amor, da palavra do Senhor, e falar de Jesus, Ele ainda faz milagre, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda transforma, assim como Ele libertou Paulo, Ele pode nos libertar aqueles que estão à nossa volta. Amém? E para finalizar, eu gostaria de chamar a minha para que a gente levante na frente. E eu gostaria de cantar com a igreja esse louvor. Todos nós somos pequeninos diante de Deus. Nós somos seres humanos, que nós falhamos, que nós temos problemas, que a nossa religião,
feito como dia feito. Nós somos pequenos, mas nós temos Deus. E que Ele batiza e pode nos batizar. Com quem? Com o Espírito Santo. Mas só depende dele? Depende de nós. Os que